Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vou apresentar para vocês o nosso novo amplificador Classic 20 V3. Ele é um amplificador diferenciado da versão 1 e com isso eu melhorei bastante aí o amplificador em relação a alguns parâmetros de operação e funcionamento. Com isso eu consigo atingir uma potência um pouco maior nesse amplificador, que para mim é o limite para ele, dois pares não, um par só. 150 watts RMS em carga de 4 ohms, com alimentação simétrica aí de mais ou menos 45 volts, ok? Então dá para fazer um baita amplificador, um sonzão com esse amplificador aqui, tá gente? Vou mostrar para vocês no futuro teste a operação. Ele vai estar disponível em nossa loja a partir do mês de maio de 2023. Amplificador feito em placa de fibra de vidro, né? 2 camadas. Tem os LEDs que identificam que o equipamento está ligado e os fusíveis estão bons, porque se romper o fusível vai apagar o LED. Ele tem o mesmo tamanho da versão 2, porém tem alguns circuitos aí que foram reorganizados para atingir uma potência maior, ok? O nosso transistor aqui é um transistor Darlington, ok? Que proporciona aí uma operação mais estável do VAS. É como se tivesse tido 2 estágios, 2 transistores, mas o transistor que está sendo usado aqui é um transistor Darlington, ok? Então ele tem um ganho um pouco maior. Então tive que realmente reequilibrar as correntes para liberar o par diferencial. Então o par diferencial trabalha com a corrente um pouco menor do que a versão 2, justificado aí pelo VAS, ok? Então é um transistor Darlington que não tá lixado, tá gente? Tá só coberto aí para evitar os copiadores de plantão. Mas quem tirar essa proteção aqui, tá? Esse término contrário, vai encontrar o valor. Eu comprei esse transistor na China, mas quem quiser colocar um similar tem que verificar o ganho desse transistor em relação ao aparelho. As pessoas que adquiriram o produto em nossas mãos têm assistência técnica, então pode ficar despreocupado que eu tenho uma reserva desse componente. Ele é difícil de queimar, tá gente? Ele é um Darlington de 3 amperes no máximo. O invólucro dele é parecido com o nosso BD 139, né? Mas não é o BD aqui não, tá gente? O BD 139 eu utilizo ele completamente encapsulado, que é utilizado no multiplicador de VBE. O filtro de linha é um filtro com a capacitância um pouco maior, então o nível de rejeição a ruído desse amplificador é um pouco maior do que a versão 2. Ele tem os transistores da Minion Watts, funcionaram perfeitamente nesse amplificador. Algumas compensações não são necessárias, né, devido ao equilíbrio desse amplificador. Ele tem uma topologia diferenciada em relação ao VAS. Ele utiliza o bootstrap, manteve as características da versão 2 nesse sentido. O ganho do segundo estágio é um pouco maior do que os demais, né?
em relação à versão 2. O filtro de linha incorporado, ele funciona nos dois polos, positivo e negativo. A pinagem de ligação é a mesma do nosso Classic 20V2. Esse amplificador, gente, ele ainda não tem valores, tá? Devido aí a não finalização do projeto. Ainda vou fazer alguns testes antes de liberar ele em maio. Eu já tô com ele rodando há 2 meses, sem nenhum tipo de problema, oscilação, erro. A alimentação que eu utilizei nele foi 50 volts simétricos, que é o limite dele. Ok? Não recomendo utilizar uma tensão superior a 50 volts. Atende a maioria dos amplificadores domésticos, né? De receivers, principalmente da linha Gradiente, Polivox, CCE, JVC também. O próprio Marantz já foi colocado unidades PWT. Então a tensão já é sabida, então é fácil fazer o produto. Esse amplificador, gente, ele vai ser vendido no atacado, para quem quiser comprar para fazer manutenção em outros aparelhos. O atacado é a mais de 10 placas, tá? Então, se você tiver necessidade de um bom amplificador aí para substituir esses STKs de maior corrente e tensão, tá aí o Classic 20V3, uma excelente pedida. O valor é bem mais baixo para as 10 unidades. Você compra o produto, ele vai montado da forma que está aí, que vocês estão vendo. E com isso eu tenho uma excelente vantagem para quem trabalha com revitalização, manutenção, e queira colocar amplificadores robustos e com excelente qualidade sonora, tá, gente? O outro tópico que eu vou falar neste vídeo é sobre o nosso Atrium 1200. Eu estou subindo um vídeo para os alunos do curso de manutenção, somente para os alunos do curso de manutenção, que eu vou explicar uma relação entre o nosso multiplicador de VBE e os nossos controles de offset. No caso aqui, você observa que eu tirei o trimpó e na placa já é previsto esses trimpotes aqui, ó. Pote 1, né? E o nosso pote 3, que é o pote 2. Então esse trimpó aqui, ele regula o multiplicador de VBE, né? O bias. E esses dois, eles regulam a corrente em cima dos VAS, tá? Um detalhe que você atuando nesse tipo de amplificador, que é um duplo par diferencial, você tem a possibilidade de ajustá-lo e você ter uma quantidade de corrente suficiente para atingir o melhor ponto do amplificador. Então no vídeo eu vou ensinar a fazer a calibração inicialmente dos VAS. Então vocês vão pegar aí amplificadores mais da metade aí dos amplificadores nacionais que utilizam o amplificador duplo par diferencial e vão tirar de letra esses ajustes. Inclusive vão adicionar esses ajustes nos amplificadores já existentes, coisa fácil de fazer. Então os alunos, gente, vão estar aí com o prato cheio. Esse assunto do nosso 6º módulo, que eu estou tendo muito cuidado em fazê-lo, porque precisa já ter feito o curso e já estar atuando na área, porque tem muita prática nesse módulo 6
que eu explico no módulo e a gente faz na videoaula todas as calibrações dos amplificadores. Então, gente, a diferença de um técnico convencional para um técnico especializado é essa. Ele sabe aonde mora as corujas aqui, tá certo? Essa aqui é uma imagem que vocês estão tendo aí da nossa placa. Essa placa sem estar montada. É uma placa dupla face também. Excelente placa, gente. Compacta. Atrium 1200. É uma placa que não tem muito mistério não, tá certo? Isso aqui é um projeto do Macholite que foi modificado. Não é um projeto meu. Então o Atrium 1200 já é um produto já bem batido aí, né? Amplificadores eu fiz justamente para quem quer substituir os amplificadores pré-existentes aí, amplificadores como o SA4, SA5, mesmo o SA3, utilizar essa placa. Então eu fiz da seguinte maneira: se você for utilizar ela na versão SA3, você utiliza os 3 pares do SA3. Se você for utilizar no SA4, você utiliza os 4 transistores, ou seja, bota 2, pula 2, 2, pula 2, e SA5 utiliza os 5 pares. Foi uma forma que eu achei de dar utilidade ao produto. E digo para você, o amplificador ele é bem categórico em relação a essas modificações aí de quantidade de transistores. Ok, gente? Um detalhe que eu vou explicar, que é o diferencial das modificações nesse projeto. Nós temos um regulador série em cada VAS, ok? Então eu consigo ter uma estabilidade no ajuste de bias e no ajuste de fidelidade sonora incrível nesse amplificador, graças a esses retificadores em série, reguladores em série. Então o amplificador ele tem algumas melhorias, tipo filtro de linha. Então esse aqui, gente, segura quando dá um grave mais pesado, né, que exige da fonte, ele segura energia para alimentar o VAS e o par diferencial, né, um para cada polo aqui do nosso amplificador Atrium 1200, ok? Nessa versão de placa eu já tive cuidado de colocar, para quem quiser o resistor plano, aqueles retangulares, ele pega também, ok? Então isso aí eu já fiz para que o técnico tenha facilidade em manutenção, principalmente. A placa ela é vendida montada somente, pode ser comprada individualmente, uma a uma, né? E vai com os 5 pares. A placa é aferida para os 5 pares. Os alunos vão saber calibrar essa placa e vão tirar de letra aí qualquer manutenção amplificador, duplo par diferencial existente aí no planeta, tá certo, gente? Então o vídeo de hoje é sobre esses assuntos, lançamentos sempre frescos para vocês. Vou fazer um vídeo exclusivo do Classic 20V3, mostrando ele operando, forma de onda, distorção harmônica, para que vocês tenham na cabeça de vocês que o amplificador trabalha certo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.